Como começou a história do ômega 3, doutor A Laí? história do ômega 3 começou assim. Um médico, Dr. Dyberg, John Dyberg, da Suécia, da Dinamarca, melhor dizendo, ele percebeu que os habitantes, os esquimós da Groenlândia, não tinham infarto, não tinham acidente vascular cerebral, não tinham câncer. E ele fez inúmeras expedições para lá, para estudar esse pessoal. E ele trouxe o sangue desse pessoal. E ele descobriu que um esquimó come uma média de 14 gramas de ômega 3 por dia. 14 gramas por dia de ômega 3. De ômega 3. Ele come a carne da foca, por exemplo. Por que a foca tem ômega 3? Porque a foca está lá embaixo, no fundo do mar, e ela está muito frio lá. E o sangue dela não congela. Então, o ômega 3 não deixa o sangue congelar. Não deixa dar trombo. Isso é muito importante. Muito paciente morre por causa de trombo. Aí ele começou a estudar isso e ele descobriu, ele é o pai do ômega 3. Ele descobriu que aquelas pessoas não tinham isso, apesar de comer gordura o dia inteiro, porque eles comiam uma gordura diferente, que era rico em óleo que nós chamamos óleo de peixe ômega 3, que é o eicosapentaenoico, que é o EPA, e o doxahexanoico, que é o DHA. Aí ele começou a fazer estudos. Hoje tem mais de 23 mil estudos na área de ômega 3 publicados. Se você entrar no Google digitar ômega 3, você vai ter milhões de referências. E aí ele começou a fazer esse estudo e hoje nós sabemos que a nossa alimentação está devendo ao ômega 3. Na época paleolítica, 20 mil anos atrás, a nossa proporção diária de ômega 6 para ômega 3 era 3 para 1. Hoje, se você come fast food, chega a ser 40 para 1. Quando você tem muito ômega 6 e pouco ômega 3, você tem processos inflamatórios crônicos. E toda doença degenerativa, seja ela câncer, seja ela Alzheimer, seja ela Parkinson, seja ela artrite, tem um componente inflamatório. Então, quando eu faço uso do ômega 3, eu diminuo no meu corpo esse processo inflamatório. E as doenças degenerativas não se manifestam. Faz papel de prevenção. Agora, o ômega 3 está somente relacionado à parte cardíaca? Não. O ômega 3 está relacionado da cabeça aos pés. Por exemplo, principalmente no cérebro. O cérebro, o neurônio do sistema límbico, que é uma área do cérebro, se alimenta de DHA, que é um dos ômega 3. Um é o EPA, o outro é o DHA. Esse alimento é DHA. E se você tem falta de DHA na alimentação, que geralmente você tem, você fica irritável, você fica deprimido, o esquizofrênico fica mais esquizofrênico, aquele que tem transtorno obsessivo compulsivo fecha a porta 10 vezes, passa a fechar 20 vezes, quer dizer, tudo piora. Então, da cabeça aos pés, o ômega 3 ele ajuda em todos os aspectos. Ele ajuda no lipidograma, ele regulariza o seu colesterol, os seus triglicérides, ele ajuda na parte psiquiátrica. Tem psiquiatras hoje que tratam a esquizofrenia com altas doses de ômega 3. Então, é geral a ação, é sistêmica, que a gente chama em medicina. E quais são? O nosso genoma é o mesmo. Nos últimos 50 anos nós não mudamos a nossa genética, mas a nossa alimentação mudou muito. Então está faltando ômega 3. Se você quiser ter saúde plena, você tem que fazer suplementação com ômega 3. O uso de ômega 3 durante a gestação, a criança vai nascer mais inteligente, porque para o cérebro se formar, precisa de ômega 3, principalmente do DHA. Se a mãe não tem reserva, o bebê, o feto na barriga dela, rouba do cérebro dela. E a consequência que essa mãe vai ter é que depois do parto ela vai ter depressão pós-parto, desencadeado por essa falta de ômega 3. Então eu acho que toda gestante deveria fazer uso de ômega 3. E a mulher que vai engravidar, está pensando em engravidar, é interessante ela começar a tomar o ômega 3 antes dela engravidar, porque quando ela engravidar a reserva já está lá pronta.